Olá pessoal, bem-vindos. A gente tem hoje um encontro especial com a presença da Laura Pires, que aceitou meu convite de estar aqui na Sankia com a gente. Então, Laura, bem-vinda. É a primeira vez que eu entrevisto alguém, espero que dê tudo certo, né? E a Laura, vou fazer a minha breve apresentação sobre a Laura, eu já falo muito de mim, vocês já devem me conhecer. A Laura estudou com o meu primeiro professor muito antes de eu estudar. Ela tem muitos livros escritos, ela já pratica o Ayurveda há muito tempo e, de certa forma, ela acabou encontrando o Ayurveda com necessidades levemente parecidas com as minhas, buscando entender como se cuidar, como se entender, e fico muito contente com a sua presença. É uma alegria para o Brasil a gente ter uma pessoa tão dedicada assim. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Me fala um pouquinho de você. Obrigada, Edson, pela oportunidade e parabéns pelo projeto, por estar informando as pessoas mais sobre a Ayurveda e ajudando a disseminar pelo Brasil. Parabéns. Legal. E, bom, minha história com a Ayurveda, na verdade, faz parte da minha prática de vida, né? Para poder me cuidar, para poder restabelecer minha saúde. E o estudo da Ayurveda em si foi uma consequência disso, de poder entender todo o processo do que era o Ayurveda, porque naquela época, quando eu conheci a Ayurveda em 2000, eu fiquei sabendo que existia a Ayurveda, acho que em 2002 ou 2003. Nossa. E aí, quando eu fui à Índia, passeio em 2005, aí eu tive um pouco mais de contato. E aí, no ano seguinte, quando eu fiquei doente, né, em 2006, que aí, efetivamente, eu fui fazendo tratamento de Ayurveda e eu não sabia absolutamente, né, nada de Ayurveda. Ninguém conhecia praticamente a Ayurveda no Brasil. Tinha algumas pessoas que trabalhavam, mas eram pouquíssimas pessoas. Então, se falava de Ayurveda, aí o quê, né? Hoje em dia, as pessoas já sabem um pouco o que é, o que pode ser, ou já ouviram falar de alguém que fez alguma coisa, que acham que é Ayurveda, mas depois nem é Ayurveda, mas as pessoas já têm um conhecimento um pouco mais amplo, então já é mais fácil de poder dizer, e aí naquela época eu não sabia nada. Então, assim, o meu estudo foi muito direcionado a isso, a entender qual era aquele processo que eu tinha entrado em contato para cuidar da minha saúde. Legal. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu estava já atendendo com a Bianga, na minha cidade, em Volta Redonda, eu recebi uma ligação na hora do almoço. Meu pita deu uma gravada que eu não queria atender o telefone naquela hora, mas minha mãe falou: olha, é paciente para você, meu filho. Eu falei: paciente, né? Era 2009 isso, estava começando a estudar com Kshora, tinha aprendido a Bianga. E aí a moça pegou o telefone e falou assim: você que é o menino que faz a Bianga? E eu lembro que o fato dela saber falar a Bianga, falei, cara, ela sabe falar a Bianga. Eu parei de almoçar e fui lá encontrar com ela aquele dia e fiquei muito contente de ter, pela primeira vez, não precisar ficar explicando tanto o que eu estava fazendo. Como você trabalha hoje, Laura? Então, o meu trabalho ele mudou muito nesses últimos anos. Eu comecei atendendo especificamente com a Ayurveda e eu comecei a perceber dentro da minha prática clínica que tinha um gap muito grande de conhecimento. Eu não tinha nenhuma formação na área de saúde e as pessoas que vinham para os atendimentos de Ayurveda, elas vinham com várias doenças graves, na maior parte das vezes, e várias complicações decorrentes de algumas medicações ou algumas doenças decorrentes, né, do agravamento de uma patologia principal, e aí acabam desenvolvendo outras. E eu comecei a perceber que eu não tinha o conhecimento para poder ajudar dentro do que eu tinha estudado, dentro da formação que eu tinha tido, dentro da prática que eu tinha, né, constante que eu tenho, ainda vou todo ano para fazer tratamento, aí aproveito para ficar estudando. E aí eu percebi que estava faltando muita coisa. E aí eu falei, bom, eu tenho algumas opções. Ou eu vou fazer uma formação na área de saúde no Brasil, ou eu vou morar na Índia e fazer faculdade de medicina. Sim. Não é o meu caminho ser médica. Não é, nunca foi. E não é hoje. E para onde eu estava indo, o que eu gosto é de alimentação, é de nutrição. E eu falei, bom, então eu vou fazer uma faculdade de nutrição, porque dessa forma eu também vou entender vários questionamentos, porque eu falo tanto de alimentação, dou aula de culinária, e as pessoas vêm com tantos questionamentos de por que essa dieta, por que então prescrevem dieta de 3 em 3 horas, por que pode isso, por que a nutricionista fala aquilo. E eu não tinha essa experiência de forma
prática de estudo dentro de uma universidade, dentro de um sistema médico. Eu queria entender de onde aquilo vinha, não simplesmente lendo um livro. E aí eu parei 3 anos, basicamente, para poder fazer uma faculdade de nutrição. Eu reduzi meu trabalho, reduzi minhas viagens para poder me dedicar a entender lá dentro desse processo para ver o que eu teria a aprender. E aí eu terminei a faculdade no ano passado e durante esse processo o que eu já estudava, o que eu já praticava de Ayurveda se fortaleceu ainda mais. Algumas pessoas, mas então agora você vai ficar uma nutricionista e aí vai esquecer tudo. Não, pelo contrário, me deu muito mais força, porque o que a gente está engatinhando, a gente está patinando em termos de ciência moderna em muitos aspectos. A gente está descrito lá nos textos 2, 3 mil anos, há muito tempo atrás. E a gente vê pesquisas, provas científicas da forma como a ciência moderna quer hoje. E a gente começa a ver como se fosse meio que uma validação do que está descrito, não querendo provar a Ayurveda, mas consequentemente provando. Sim. E aí dá muito mais segurança, dá muito mais tranquilidade em termos de que é isso que eu tenho que praticar, é isso que eu tenho que fazer. Eu não atendo, eu até tentei voltar a atender, só que eu viajo muito para dar aula. O que eu gosto de fazer é dar aula, é de comunicar para as pessoas. A minha prática, principalmente, o meu estudo, porque a gente não para de estudar, não vai parar de estudar nunca, né? Eu falei que eu ia terminar a faculdade de nutrição, eu ia voltar a trabalhar, mas efetivamente eu ia estudar menos. Mas eu estou fazendo uma pós e estou fazendo mais 2 cursos de aprofundamento. Então, assim, não adianta, a gente estar estudando o tempo todo. E aí, assim, então, eu tentei voltar para o consultório, não estou atendendo, não dá por causa das viagens, porque daí eu não consigo dar o atendimento que o paciente precisa. Não é simplesmente fazer uma consulta e fazer uma prescrição de dieta, algumas orientações de Ayurveda e vai embora. Eu tenho que estar ali acompanhando. E aí não tem como, porque eu não sei nem onde é que eu vou dormir daqui a 2, 3 dias, porque eu estou sempre viajando. Então, eu me dedico com a questão dos cursos mesmo, é o forte, que é o que eu gosto de fazer. Né? Perfeito. Eu tenho visto algumas fotos dos cursos, tem uns cursos com 80 pessoas, assim. Deve ser um grande desafio fazer isso, né? Porque até quando a gente acaba o curso, todo mundo quer bater uma foto, quer falar com a gente, quer trocar uma ideia, assim. Que legal. É um aprendizado, né? Eu tinha, assim, um pouco de receio de dar aula para turmas muito grandes, mas a gente começou a perceber, assim, que tem certos conteúdos que isso é viável, tem outros conteúdos que não é viável, né? Os cursos que eu dou mais longo, eu não acredito nessa possibilidade, porque a gente precisa de uma troca, a gente precisa ter uma conversa mais direta, olho no olho com os alunos, para poder entender, as pessoas poderem trocar e dividir as suas questões pessoais. Então, turmas menores funcionam melhor. Então, eu tento manter uma estrutura, dependendo do que a gente vai fazer, a gente abre mais, a gente reduz. Quanto à prática clínica, né, eu costumo dizer isso bastante para os meus alunos, que uma boa consulta, ela não se resume, um bom tratamento não se resume em você fazer o diagnóstico certo, nem você dar a indicação certa, porque às vezes a indicação que você dá, ela libera tanta ama do paciente que tu tem que fazer agora um diurético, ou você não conseguiu mobilizar a ama tão bem assim, então ela ainda está estagnada no corpo. Então realmente eu vejo que é meio complicado a gente só atender um pouco e soltar a pessoa no mundo com a informação. Não, não tem como, porque tem muitos fatores, ainda mais que a pessoa está inserida dentro de um contexto, dentro de uma cidade, se morando em São Paulo, e aí tantos outros fatores que estão influenciando esse sistema para ele piorar de um ponto, melhorar de outro, e aí ele fica muito suscetível. Então, realmente, você tem que ter um cuidado e tem que ter uma proximidade muito grande com o paciente. Eu ouvi falar de um médico que atendia 12 pacientes por ano, e ele acompanhava só esses 12 pacientes. É um Vaidya, né, um cara na Índia, em Kerala, não me lembro do nome dele, mas quem me disse foi o Kishore, há muitos anos atrás, e falava assim, não, e ele só pega esses 12, assim, mas aí tu olha os pacientes um ano depois, ele só pega paciente na primavera, que é o momento em que a ama está mobilizada, né? Então ele conseguiu um resultado muito legal. Como você se cuida hoje em dia para conseguir viajar tanto, fazer tanta coisa? Eu mesmo vou viajando e vou só agravando vata, O que você faz? Vai agravando, não tem Vai jeito. agravando vata, né? Vai agravando, não tem o que fazer. A gente tenta
tomar algumas medidas para diminuir isso. E eu estava no final de semana retrasado, estava no Sul, dando um curso, e tô rouca, um curso atrás do outro, um voo atrás do outro. Sim. Eu não consigo ar-condicionado, parar, muda o clima o tempo todo. Então assim, hoje de manhã estava chuviscando aqui em São Paulo, agora já está um calor, não sei o que vai acontecer à noite, entendeu? Não sei como é que vai estar amanhã. E aí uma semana atrás eu estava no Sul, e aí estava 10, 12 graus. Sim. E aí eu cheguei no Rio com 32 graus. Então assim, isso acaba desestabilizando. E aí eu tomei uma decisão, eu já estava organizando a minha agenda para o próximo ano, e eu tomei uma decisão que eu vou concentrar Rio e São Paulo. Eu praticamente não vou viajar no próximo ano, porque para mim não serve eu ficar falando e eu estar fazendo outras coisas, que não é aquilo que eu estou falando e ensinando. Porque o que eu ensino é exatamente a minha prática. E aí, as viagens, por mais que eu me cuide, que a minha mala tenha óleo, eu sempre fico na casa de alguém ou eu alugo apartamento para que eu possa cozinhar a minha comida, para que eu possa diminuir o máximo os efeitos, né, ou situações que vão me desequilibrar ainda mais, além da falta de rotina. O que eu posso manejar eu manejo. Só que não dá para arrumar tudo, né? Então, assim, o que eu preciso fazer é o que eu tenho que fazer para poder melhorar a minha saúde. Cada um sabe o que faz ou o que deixa de fazer para efetivamente adoecer ou piorar o seu quadro de adoecimento, uma doença que já está estabelecida. E aí o ponto é, o que você quer com isso? Você quer efetivamente melhorar? Você não quer ter esse tipo de problema? Se você quer efetivamente ficar bem, você vai ter que resolver esse problema, porque não adianta eu ir para a Índia e aí fazer lá uma terapia de Rasayana, fazer um Shamana, fazer um Panchakarma e voltar e continuar na mesma rotina. Ou eu mudo a rotina, ou eu já sei aonde isso vai acontecer. Então, assim, de que forma que eu posso fazer isso? Então, assim, agora já comecei a reduzir. Quando eu estou em casa, então eu não estou atendendo mais durante a semana. Eu estava atendendo um outro paciente, aí eu parei, porque aí eu tenho a semana toda. Que eu tenho um horário para responder meus e-mails, para responder as coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que estudar, e o resto do dia é para me cuidar. Sim. E aí, quando eu estou viajando também, eu tenho um hábito de fazer meu exercício, fazer minhas práticas, porque senão não tem como, né? A gente resultados iguais não tem como dar outra coisa a não ser adoecer da mesma forma que você adoeceu antes. Então, assim, eu acredito e tenho certeza que é muito importante praticar aquilo que eu estou ensinando, senão a gente vai ser meros teóricos, leitores, vamos ler um monte de livro e ficar passando só conhecimento. E a Ayurveda não é simplesmente só isso, né? É um sistema sobre a vida. Sim. Então, vamos colocar em prática. Legal, Laura. Como você acha que está o Ayurveda no Brasil hoje em dia? A gente vê, como você mesma disse, em 2002, 2003, ninguém sabia nem falar isso, né? Eu vejo que já saiu coisa não super interessante, na década passada já saiu o Globo Repórter aí, uma vez por ano o pessoal fala de Ayurveda. Eu acho que deve ter alguém ali na Globo que bebe um pouquinho desse prana porque gosta de falar nisso. Mas como você acha que está a situação do Ayurveda hoje? Eu até comentei com você mais cedo, eu vejo muitas pessoas que querem estudar, mas às vezes elas me procuram e falam assim, aonde você indica para estudar na Índia? E ao menos na minha experiência, ou tu faz uma faculdade na Índia, ou não vale tanto a pena fazer os cursos pequenos, porque tu aprende uma coisa muito rasa. Eu vejo muitas pessoas ensinando muito bem aqui. Tem a escola de Ayurveda, tem vários outros lugares, como a escola do Dr. Rugier, muitos, não precisa falar todo mundo na Aradeva, blá blá blá. Mas o que você acha? Como está o Ayurveda por aqui? Para ser sincera, eu não sei exatamente o que está acontecendo efetivamente em termos de prática. Como eu falei, eu me isolei um pouco nesses 3 anos que eu fui estudar e eu saí um pouco do foco de praticar em si. E aí eu não sei exatamente, a gente teve, né, o Congrepix ano passado, e aí a gente conversou um pouco, deu para ouvir um pouco de todo o movimento, do que vinha acontecendo, mas eu estou um pouco por fora de um contexto mais da realidade mesmo do que está acontecendo hoje. O que a gente vê é que tem muito mais gente interessada, a gente recebe muitos e-mails, porque eu tenho uma assistente que cuida de todos os e-mails e ela fala, né, eu estou sempre checando com ela todos os e-mails, e aí tem muita gente que realmente pergunta, muita gente querendo estudar, a demanda de pessoas nos cursos é muito maior. Mas tem pessoas que querem simplesmente estudar Ayurveda para se cuidar,
E tem pessoas que querem estudar Ayurveda para poder agregar dentro da sua prática clínica, dentro do seu consultório, dentro da sua profissão. Então, são dois grupos distintos, completamente diferentes em termos de conhecimento, de onde você vai buscar essa fonte de conhecimento e o que você vai fazer com ele. Então, em termos de prática clínica, não sei como é que estão as formações hoje, porque tiveram, né, várias discussões no sentido de mudança de carga horária. Não sei exatamente o que aconteceu de lá para cá, dentro daquelas primeiras discussões que tiveram, de que tinha por questões de regulamentação. Sim. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo efetivamente. E se alguma coisa mudou dentro dos cursos de formação, o que eu posso falar dentro da minha experiência própria, que eu fiz a formação do Ruguê, também eu fiz a do Kishora lá atrás, e depois eu fiz a formação do Ruguê também, que para uma prática clínica efetiva não é suficiente. Ainda mais da forma como a maioria leva o curso, né? Ainda mais cursos semipresenciais ou o próprio curso presencial, sendo um final de semana por mês. Eu vejo dentro da minha prática pessoal que pela minha questão de ter ido buscar a Ayurveda como algo para melhorar minha saúde e tendo a prática efetiva e aí depois indo aproveitar e estudar, isso me ajudou e me ajuda muito, porque simplesmente ali no final de semana faz a aula e guarda a apostila e vai para casa. No mês que vem você dá uma lida no que falou. E aí simplesmente não é para alguém que quer efetivamente ajudar alguém que está com alguma enfermidade. Isso não funciona, não tem como. Agora, se você quer isso como uma prática para autocuidado, eu acho excelente, eu acho extremamente válido e acho e indico que é exatamente isso que você pode fazer. Agora, como prática clínica, como eu falei para você, eu particularmente, o que eu senti lá atrás é que tinha um gap de conhecimento e eu precisava principalmente desse conhecimento dentro de uma instituição onde tivesse um pensamento e onde tivesse uma estrutura, e eu fui lá fazer uma faculdade na área de saúde dentro dos moldes da ciência moderna, até por um respaldo, um respaldo social, sim, um respaldo legal, para a gente poder trabalhar de forma tranquila, para poder indicar e orientar outros profissionais e tratar o paciente de uma forma segura. Porque, na verdade, todo mundo quer melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas a gente tem que ter cuidado aonde que a gente está indo, até onde que a gente pode ir, o que a gente sabe em termos de interação de medicamento, em termos de interação de fármacos, em termos de interação de ervas. Então, isso é muito delicado. Então, eu sinto dentro da minha prática e dentro do que eu estudei na época, não, como eu estou te falando, eu não sei como é que está hoje a formação, faltava muita coisa ainda, efetivamente. Então, assim, tem que estudar muito. Indo nos cursos, né, na Índia, como eu já fiz vários cursos, você tem que estar ali sempre com algum professor o tempo todo para você conseguir aprofundar. Porque se você cada vez vai para um lugar diferente, você vai ficar sempre no superficial. Você nunca vai conseguir aprofundar um pouco. Porque ele vai sempre te dar o básico do básico do básico, que são aqueles cursos prontos para o estrangeiro. Sim. E aí é dessa forma. Se você quer realmente aprofundar, daí você vai ter que ficar esperando um tempo maior. Não adianta ir lá ficar 15 dias, 30 dias, que isso não é suficiente em termos de conhecimento. Você precisa muito mais para tudo, né? Na vida, assim, você tem que ter uma dedicação muito grande. Então, assim, eu vejo que tem grupos, por exemplo, o Eric leva grupos, né, para fazer estudos mais aprofundados, eles ficam bastante tempo. São pessoas que já estão estudando mais tempo, né? A Ayurveda já fizeram formação, já fizeram outros cursos, então eles fazem uma imersão mais intensa. Então, provavelmente deve estar sendo muito, muito eficiente lá nessa instituição, no AVP. Eles são muito bons, são muito sérios. Então, assim, quando eles fazem esses grupos que justamente para aprofundar. Para aprofundar, eu acho que deve ser extremamente eficiente e muito bom. Mas você ir sozinho, eu vou ali, vou fazer um curso de um mês, você vai ficar no raso do raso. Sim, eu sempre vejo aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas as pessoas, elas tem uma mania assim de estudar muito pela internet. Isso é bom e ruim. Eu vejo muitas pessoas aplicando, por exemplo, valeriana, pesquisa sobre valeriana.
Ah, valeriana é bom para dormir, bom para acalmar. Aí o cara pega um chumaço de valeriana, faz um chá de valeriana e fica 5 dias entorpecido. Aí se você pega um estudo de fitoterapia, você vê assim que 1 grama de valeriana, ela tem uma potência de muitas vezes deixar uma pessoa entorpecida, de levar uma pessoa, às vezes, a uma parada respiratória se usar 3 gramas de valeriana. E eu já peguei muitas pessoas que se chamam de terapeutas porque estudaram num final de semana, porque tiveram uma experiência num país de fora e tudo, e vão entrando nesse campo sem muito conhecimento. Muitas vezes eu fico assim, com o pé atrás, porque tem muita gente carregando o nome do Ayurveda. Isso é muito bom, mas é muito perigoso também, né? Terapeuta bom, profissional bom e ruim tem em todas as áreas. Não, de todas as áreas. Mesmo você tendo um respaldo, você tendo uma formação, médico, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, questão de ética, até onde você pode ir, onde você não pode ir. Como eu falei, a questão de interação de fármacos, interação de ervas, quantidade de ervas, isso é muito delicado. Eu fui fazer faculdade de nutrição e dentro da faculdade, no ano que eu entrei, o nutricionista não pode mais prescrever fitoterápicos. A gente tem que fazer uma prova, a gente tem que esperar 2 anos para se formar, para poder fazer uma prova. Então, eu estou participando de um grupo de estudos, então tem encontros, tem estudos para estudar a fitoterapia, para lá na frente, daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano, eu poder fazer a prova para poder prescrever valeriana, por exemplo, encapsulado, não em forma de chá. Em forma de chá a gente pode prescrever. Então, assim, a gente tem uma regulamentação porque a gente sabe que tem um risco. E os pacientes, às vezes, eles estão o quê? Estão tomando 2, 3 medicações que vai gerar uma interação no sistema com o organismo que a gente não sabe, cada ser é de um jeito. Então, a gente tem muitas variáveis que vão influenciar dentro desse sistema para ele ter reações que podem ser positivas, mas que podem ser negativas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É aquilo, o que você quer com isso, né? Então, assim, cada um saber o limite do que você está, onde é que você está esbarrando, o que você está fazendo, né? Até onde você pode ir. E é muito tênue essa linha, muito. Eu vejo na prática, né, você indica para uma pessoa um remédio que seja lá, uma panaceia, indica um chá de gengibre, o que for, para ela aumentar o acne, por exemplo. Se a gente leva em conta como isso funciona na medicina, você passa, por exemplo, vamos falar aqui de espinheira santa para ser um exemplo pau a pau com o omeprazol, que eu queria dizer. Você pega pessoas tomando omeprazol por décadas. Então ela vai no médico tomando omeprazol por décadas já. Então eu vejo que às vezes as pessoas trazem esse pensamento para o Ayurveda e aí você passa, toma 300 mg de espinheira santa para você não precisar mais tomar omeprazol. Aí quando você vê, tu deu um remédio que tu não conhece direito os efeitos, está constipando a pessoa e daqui a 2 anos essa pessoa está constipada, talvez ela esteja sem azia, mas também já não tem acne, e esse próprio pensamento alopático muitas vezes faz as pessoas tomarem remédios por tanto tempo sem se observarem. Eu vejo como o Ayurveda realmente, o que você disse, né? A melhor forma de você aprender a se cuidar, você aprender o que é bom para si mesmo. Porque assim, não é para substituir um remédio alopático por uma erva ou um composto ayurvédico. Isso não é praticar efetivamente a Ayurveda. Você tem que entender o que você está fazendo para poder chegar a esse ponto de você precisar de um inibidor da bomba de prótons como o omeprazol a longo prazo e de forma contínua. E assim, você tirar um medicamento você não pode. Quem pode tirar um medicamento é o médico. É só o médico que prescreveu que ele vai poder reduzir para poder tirar. E aí esse paciente, ele vai ter que estar o quê? Vai ter que estar mudando o seu estilo de vida para que isso seja possível. Simplesmente colocar uma erva, colocar a espinheira santa para substituir, não é o resultado. Não é o mesmo pensamento da alopatia. É o mesmo pensamento. Você tem que mudar o hábito. Já tive paciente que tomava 1 litro de café por dia, adora pimenta. O paciente, olha, eu adoro pimenta, eu tomo vinho todo dia no almoço e eu tomo cerca de 1 litro de café todos os dias. Nesses 3 pontos você não pode mexer, mas eu vim aqui para tirar o pantoprazol que eu tomo. Então, assim, desculpa, eu não tenho o que fazer. Eu fechei o computador, eu falei, eu não tenho o que fazer, entendeu? O que eu posso ajudar é que a gente vai ter que ter uma estratégia para mudar seus hábitos, porque são os seus hábitos, são as suas escolhas que você já sabe e que você veio aqui para me dizer que esses hábitos você não muda. Então, você não quer melhorar, porque se você realmente quer melhorar, você vai fazer algum movimento. Então, acho que sempre a pessoa tem que ter isso claro para ela.
o que eu quero para minha vida? Eu quero efetivamente melhorar ou eu quero continuar nessa condição de adoecimento? E se eu quero sair dessa condição de adoecimento, que é o que eu estava falando, a rotina, o vata desequilibra, eu estou viajando. Se eu quero sair dessa condição de que pode me desequilibrar e que pode me levar a um processo de adoecimento ou de agravamento de um desequilíbrio que eu já tenho e que ele pode voltar, e aí? Qual é a minha escolha? Eu tenho a opção, eu consigo ver isso claramente. O que você quer? E é uma opção consciente, clara, irresponsável ou responsável. E é assim para tudo. E aí você tem que tomar a decisão. Eu quero continuar. Eu adoro viajar, é muito legal, é bom dar curso ali, é bom dar curso aqui, as pessoas estão me chamando, meu trabalho está sendo reconhecido. Mas a que preço para minha saúde? Não vale. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero difundir a Ayurveda. Só que eu não posso prejudicar a minha existência, a minha vida. Então está sendo egoísta. Se você acha que a palavra é essa, ser egoísta, ok, mas eu preciso preservar minha vida, porque aí o mínimo eu não posso fazer, que é ficar viva e bem, sozinha. Eu vou ter que precisar de alguém para cuidar de mim, ou eu vou ter que precisar de uma série de medicamentos para poder ficar bem. Manter o básico. Para manter o básico, uma sobrevida. E não é isso, eu quero viver aqui 90, 100 anos com qualidade de vida. Eu não quero simplesmente chegar aos 100 anos, eu quero viver os meus próximos anos e chegar aos 100 anos bem. Se não der para chegar aos 100 anos, que sejam 60, que sejam 70, mas que sejam maravilhosos, sabe? É engraçado você contando isso, me lembrou de uma história que até agrava um pouco o meu pita de lembrar. Eu tive uma vizinha lá em Volta Redonda, na minha cidade natal, que ela teve um câncer de estômago, ela estava meio mal, ela fez operação, fez uma série de coisas. E assim, eu já praticando a Ayurveda há um tempo, mas eu já percebi que esse negócio de ficar ajudando os outros que não te procuraram, você ir lá procurar a pessoa e dizer, olha, eu tenho a solução para você, não funciona. E a minha mãe sempre bebendo ali do Ayurveda, de tabela, mas sem práticas, mas bebendo de tabela, vendo eu fazendo meu kit, vendo eu acordar cedo fazendo yoga, fazendo uma série de coisas, cortei tomate, cortei pimentão, cortei berinjela, cortei suco de laranja, tudo para tentar não agravar o pita. O que aconteceu foi que quando a minha mãe descobriu que a dieta da nossa vizinha, do hospital mesmo, era carne, molho de tomate, lasanha, a dieta do hospital para tratamento de um câncer pita, numa região pita do corpo, era agravante de pita, minha mãe começou a fazer kitchari para ela. Minha mãe começou a fazer suco com salsão, com cebolinha, com coentro, e ela foi melhorando. Eventualmente, anos depois, ela veio a falecer. Mas eu lembro de olhar para minha mãe e falar assim, mãe, você é muito sem vergonha. Porque tu chega em casa, toma um vinho, toma café, faz seu molho de tomate, fica toda ácida, mas na hora de cuidar da vizinha, tu cuida, né? Então eu fui vendo que ela sabia, mas que justamente ela não estava disposta. Eu vejo assim, né? O vata, ele muitas vezes ele quer ficar leve como o vento. E é porque a ideia dele é de que, não, quanto mais leve, melhor. Quer viver de luz, mas vai morrer mais cedo por causa disso. O Kapha, muitas vezes, ele fala assim, eu faço a dieta Ayurveda. Meu terapeuta falou que eu posso usar semente de abóbora, semente de girassol, arroz basmati, arroz agulha, lentilha vermelha, lentilha sem pele, grão de bico. Aí na hora que você vê, você vai na casa do Kapha, ele tem um pote com cada uma dessas coisas ao acesso da mão dele, assim. E ele come todas elas. E no caso dos pitas, que a maioria da minha família é pita, a galera fala assim, não, eu gosto da dieta sensorial. Eu gosto do vinho mais gostoso, do queijo gorgonzola, da massa italiana feita com ingrediente, não sei o que lá. Então você vê que cada um vai adoecendo no próprio princípio que tem, né? O vata quer viver de luz, o pita quer comer todos os alimentos ácidos, embutidos, enlatados que existem, e o Kapha, não, eu sigo a dieta Ayurveda. E tem todos os itens do Ayurveda ao acesso dele, né? É engraçado como... o quanto você quer e o quanto você não quer fazer por si mesmo. Eu lembro quando eu tive a primeira aula de Dinacharya com Krishna Kishora, eu achei aquilo magnífico. Eu falei assim, então o ser iluminado é aquele que acorda 4h30 da manhã, faz uma leitura espiritual, faz uma prática meditativa, faz um yoga, toma um banho, faz os dejetos, toma um banho, toma o café da manhã. Quando der 7h30 da manhã, as pessoas estão acordando, eu já estou acordado há 3 horas, já estou aqui um Deus. Eu voltei do curso bem cansado e aquele dia eu dormi 7h30 da noite. Aí na segunda-feira eu acordei 4h30 da manhã e comecei um Dinacharya pesado do Ayurveda.
E aí na terça eu fiz a mesma coisa, na quarta eu fiz a mesma coisa, na quinta eu lembro de me sentir tão estranho, tão ET. Eu não encontrava mais as pessoas, porque o pessoal trabalha o dia todo e de noite é que as pessoas vão se encontrar, né? Então eu não via mais meus amigos, minha mãe já estava assim, meu filho, você está doente, isso aí não faz bem para você. Então eu fui vendo assim que eu estava disposto, mas que o próprio meio não ajuda a gente muitas vezes, né? Então a gente está aqui gravando, mas tem 3 softbox, tem o vento, tem o carro de som passando ali fora vendendo pamonha, que hoje é sexta-feira, é o dia da pamonha aqui no bairro. Então você vai tendo realmente uma série de agravantes, vata, pita, cafa, seja o que for, que a gente tem que ficar lutando contra isso muitas vezes, né? E aí, onde a gente pode, a gente tem que ter mais cuidado. Porque tem fatores que a gente não vai conseguir controlar. Dá pra tomar um chai entre um papo e outro, né? Que tá uma delícia, extremamente nutritivo, pra poder acalmar, pra poder adocicar nutrir. A voz um pouco, né? Então, assim, a gente tentar dentro daqueles meios que a gente pode e que se a gente quiser, a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar algum distúrbio que já tenha se manifestado no nosso sistema. Mas se a gente continuar repetindo aquele mesmo hábito que nos levou a esse processo, a tendência é só piorar. E aí não tem uma pílula mágica, não tem um panchakarma maravilhoso, não tem o melhor Vaidya e a melhor estrutura, porque isso não vai resolver, porque não adianta ir lá fazer o tratamento, porque eu for para a Índia fazer um tratamento. Se você não muda seus hábitos aqui, se você efetivamente não está disposto a transformar a sua vida em vários aspectos, você vai botar seu dinheiro fora, você vai botar uma oportunidade de vida, né, fora, e você pode voltar pior. Sim, porque você pode se desestabilizar muito. Você está longe de casa, você está numa outra cultura, você está fazendo um tratamento que não é receber uma massagem. Não. Fazer um panchakarma não é você ir ali fazer uma massagem e tá tudo certo. Assim, eu vou não é confortável durante, não é confortável nas semanas seguintes, vai começar a ser confortável depois de um tempo e talvez não seja confortável num tempo curto, seja num tempo mais longo. Então a gente não sabe. Só que isso vai depender também do que você tá, como é que você tá encarando o processo e como que você vai encarar o processo depois. Porque eu vejo pessoas, eu vou e depois eu vou passear. Eu já cometi esse erro, efetivamente. De, eu vou para a Índia, e aí eu vou fazer meu panchakarma, depois eu vou estudar, depois eu vou passear. Não dá, tem que estudar, tem que passear, e depois tem que se tratar, e depois tem que descansar, tratamento. Depois você pensa e depois voltar para casa, entendeu? Porque não dá, porque você acaba estragando. Se você fez 28 dias de tratamento, você precisa de 28 dias para... no mínimo, para cuidar da dieta, para ficar calminho, para ficar tranquilo, para depois você começar a voltar às suas atividades. Ainda mais quando você já tem uma doença crônica estabelecida. Então, assim, é muito delicado e não é agradável. Eu vou para lá, todo ano eu vou, nunca sei se eu vou fazer um panchakarma, se eu vou fazer só uma terapia de xamana, eu sou paciente. Então, eu chego lá e eu não sei nada, é como se eu não soubesse nada. O médico que decide, é o médico que resolve. Já tem uma ideia por estudar, por praticar o que pode acontecer, mas chegar lá é sempre uma incógnita. E ele vai decidir o que vai fazer. E aí você tem que fazer o panchakarma, o que eu vim fazer aqui, entendeu? Sim. Eu tava mais ou menos, mas aí cheguei aqui e vou ficar passando mal? E é isso. E até eu que conheço, que estudo, dá vontade de voltar para casa no meio do caminho. Mas a gente está ali para isso, para poder transformar, para poder mudar, porque a gente sabe que isso vai ter um benefício muito maior a longo prazo, mas que não é uma coisa que vai lá e resolve. O que a gente vai ficar fazendo aqui no nosso dia a dia, onde a gente está inserido com o barulho, com o vento, com as mudanças, com outras pessoas, a gente tem que aprender a viver nisso, porque a vida é isso. A Ayurveda é a ciência da vida, para entender, para estudar, para cuidar de todos os aspectos da vida, desse ser que está inserido nesse contexto específico. E aí a gente tem que cuidar desse ser específico nesse lugar e ver o que ele está disposto a fazer por ele ou não, né? Sim. Eu costumo dizer assim, né, que a gente tem o tratamento xamana, receber uma massagem, fazer a dieta adequada, mudar a sua rotina, e a gente tem o panchakarma, né? Que o tratamento xamana, o tratamento mais leve, ele é como mudar a cor da parede, por exemplo. Então tu vai pintar a parede, tu vai mudar a cor, então às vezes você vai ter que dar uma lixada, e aí vai sair uma sujeira, às vezes vai sair sujeira demais, mas aí você dá um jeito, passa um rodo ali, dá uma lavada. E que fazer um panchakarma, as paredes estão podres.
tá tudo estragado. Então você vai deixar só as colunas estruturais, você vai desmanchar a casa inteira, não dá para viver ali dentro muito tempo. E aí você tem que ter todo um processo, tem que correr atrás para conseguir estruturar todo o sistema. Eu ouvi certa vez, se você discordar, por favor, que um bom xamana, um bom tratamento leve por um ano, ele pode substituir um panchakarma, muitas vezes, em pessoas que estão saudáveis, estão só pensando em fazer um panchakarma. Na verdade, o panchakarma tem que ser feito só quando você efetivamente tem algum dosha agravado, efetivamente, e para você colocar para fora esse excesso desse acúmulo. Perfeito. Caso contrário, você não vai fazer um panchakarma, só porque você vai debilitar e você vai enfraquecer esse sistema que não precisa colocar nada para fora, não tem nada para colocar. Não tem nada em excesso para colocar. Então, o que você tem que fazer é só pacificar ou fazer uma terapia de Rasayana. Perfeito. E é isso que tem que fazer. E, às vezes, um paciente tem uma doença crônica, tem uma doença grave que precisa colocar para fora, só que ele não tem força, ele não tem bala. E aí ele não vai poder passar por um panchakarma. Ele vai ter que fazer só uma terapia de xamana, pacificar, para poder nutrir, para poder fortalecer. E, às vezes, não é nem fisicamente que ele não está preparado, é mentalmente. Porque você tem que estar bem mentalmente. Porque durante um processo de panchakarma, a gente vai levar o paciente no extremo do estresse. Vai estressar o corpo e vai estressar a mente. Então, a pessoa tem que estar preparada para ir no limite. E ainda mais a gente que é uma outra cultura. Você vai para a Índia, onde você vai estar, o que quarto, o cheiro... É muito estresse. Mas esse é o objetivo do panchakarma, né? Então, assim, isso já facilita, já favorece o panchakarma. Mudar tudo, porque já vai colocar a pessoa no estresse simplesmente porque ela saiu de casa, viajou, tá lá. Então, você já tá gerando estresse nesse sistema para conseguir colocar para fora aquilo que tem que colocar. Mas, claro que é um estresse, administrável, né? E que se sabe o que você está querendo fazer com isso, não é simplesmente botar a pessoa ali. Sim. Acho legal justamente a gente falar desse ponto, né? Panchakarma, esse tratamento que as pessoas acabam buscando no Ayurveda muitas vezes, ele não é uma ida ao spa, ele não vai relaxar você, não vai te acalmar, né? Vai ter até um momento de acalmar, de pacificar, mas assim, não é para isso. Não é para isso. Não é para isso. Sim. É para você entrar em contato efetivamente com aquilo que te adoeceu. Então, é um processo muito intenso. Agora, porque não é só físico, de você ficar, eu tô com dor de cabeça, tendo diarreia ou vomitando. Questões emocionais que você deixa ali guardado, estagnado, para você colocar por fora e vem. E é o momento de você trabalhar. E aproveita efetivamente esse momento, se você está tendo a oportunidade de enxergar, para trabalhar isso, né? Então, assim, não é uma coisa, vou ali na Índia fazer um panchakarma, que legal. A pessoa não sabe o que ou ela realmente está precisando de um tratamento, né? Porque não dá para dizer que é legal fazer isso, porque não é. Perfeito. É uma operação, né? A consequência é boa, pode ser boa, mas não necessariamente será. Sim. Agora, a única pergunta que eu já tinha pronta para você, quando você aceitou o convite. O que você acha que é alguma coisa que toda pessoa poderia fazer, ou não existe nada que alguém poderia fazer todos os dias, ou o que é mais próximo disso, desde água morna, massagem, cúrcuma? O que você acha que falta na rotina do brasileiro em geral, nesse país tão grande, que a gente pega 7 graus em um local, no outro está 30 e poucos, mas você acha que tem alguma coisa que a gente podia fazer todo dia, que seja ao menos observar a língua? Mas o que você acha que todo mundo podia fazer que está faltando para a gente? Bom, eu posso falar em termos de experiência do que eu vejo dos meus alunos, de alguns pacientes, que eu vejo que tem uma mudança muito grande. É se observar. Acordar, e não é simplesmente levantar da cama ou simplesmente observar o celular. Quais são as mensagens, o que tem ali, observar o que está acontecendo do lado de fora. É observar o que está acontecendo do lado de dentro, para você poder fazer as escolhas adequadas durante todo o seu dia. Que seja raspar a língua, que seja beber água morna, que seja beber água em temperatura ambiente, que seja correr, que seja nadar, ou que seja não fazer nada. Mas você tem que observar como que você está efetivamente para poder fazer as escolhas adequadas todos os dias. Todas as outras escolhas, né, que você vai fazer, de trabalho, de vida, de relacionamento, de tudo. Você tem que saber como é que você tá, porque às vezes você tá falando com outro
de uma forma mais rude, não por causa do outro, mas porque você não está bem. Então entende, aí você vai colocar a culpa no outro, né? Sempre no outro. Não, observa como você está efetivamente. Acordei, abri meu olho, agradece que você acordou. Eu sempre falo isso, agradece que você acordou, porque você podia não ter acordado. Você está aqui, você está tendo a oportunidade de estar vivo, de novo, de estar aqui nessa existência, porque é um presente. A gente está aqui, é um presente. A gente está tendo essa oportunidade, está tendo a oportunidade mais uma vez. Agradece e observa se você, como é que você acordou. Às vezes você vai começar a sentir lá por 11 horas da manhã uma dor na lombar, que na verdade você dormiu de mau jeito, você estava deitado, todo torto, dormindo, com a almofada, com o travesseiro todo enroscado, e aí você está sentindo uma dor e está achando que tem algum problema, mas é porque você não dormiu com uma postura adequada. Se você acordar e parar para se observar, como é que você está, já vai te ajudar bastante no resto do dia. Porque você pode não ter dormido bem, você estava num ambiente que estava claro e dessa forma você não conseguiu entrar no sono profundo, o ambiente estava barulhento, ou você estava com o ar-condicionado ligado, o ar-condicionado estava muito gelado e isso fez com que você se desestabilizasse. Então você precisa analisar esse processo. Ou então você dormiu, antes de dormir você comeu muito e você não conseguiu digerir adequadamente e aí você acorda se sentindo mal. Então, de manhã, logo que você acorda, agradece e observa como que você está, observa o seu corpo físico, observa mesmo, se precisar, para, olha, né? Ou fecha o olho e se observa as sensações que você tem nesse exato momento, como é que você está, para depois você levanta e aí vai fazer as limpezas, evacuar, urinar, começa a fazer as práticas do seu Dinacharya, das limpezas, e eu acho que esse é um ponto essencial. Claro que as práticas do Dinacharya, como raspar a língua, vai te auxiliar muito, por exemplo, limpar, não gosto de falar raspar, porque às vezes a pessoa raspa, efetivamente, e aí ela machuca sangue da língua, né? A língua, e aí ela vai gerar um problema muito mais grave, porque é um lugar super difícil de cicatrizar, extremamente úmido, então a cicatrização é difícil. Então, higienizar a língua vai te ajudar, por exemplo, a escolher melhor o que você vai comer, porque você vai sentir o gosto dos alimentos. A Abhyanga vai te dar mais vitalidade, vai melhorar a elasticidade, vai melhorar a lubrificação da pele. Vai te ajudar? Vai melhorar a sua disposição, vai ajudar no movimento intestinal. Mas observar o que você precisa, se você precisa se olhar hoje ou você não precisa se olhar hoje, vem antes. Se tem Agni para digerir a Abhyanga, por exemplo, né? Exato, porque se você acordou meio nauseado, um pouco, né, enjoado, comeu demais, e aí você vai encher de óleo o corpo, você não está digerindo, vai fazer mais mal do que bem. Então Você tem que observar. Legal. Acho que a observação é o ponto principal. Legal. Quer falar alguma coisa que eu não te perguntei? Quer falar sobre algum curso, alguma coisa? Fica livre. Não, acho que estamos bem, né, pessoal? Bem, acho que foi ótimo. Legal. Uma oportunidade, obrigada mesmo pela oportunidade de a gente conversar um pouco. Legal, é muito bom a gente ter uma união dos terapeutas de Ayurveda no Brasil. Eu vejo que o mais importante é isso, a gente não precisa estar se matando muito para fazer um Ayurveda unido todo mundo. A gente vive num país tão grande, é tão importante que a gente tenha cursos em todos os estados, formação para todo mundo, informação para todo mundo, e vejo que o que a Laura passou aqui para a gente é o pontapé inicial para muitas pessoas, que eu acabo conhecendo tanta gente, fala assim, não, eu conheci o Ayurveda pelo livro daquela menina. Aí quem é a menina? Essa é a menina, é a Laura, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, Laura. Obrigada Eu espero que a gente eventualmente possa repetir isso. Com certeza. A gente no São Paulo, com um tempinho, a gente dá um jeito para a gente poder trocar um pouco mais. Acho que isso é importante para poder fortalecer, para a gente entender o que está acontecendo dentro de um processo de trabalho, de alguns grupos, de outras pessoas. Porque é isso, a gente tem que fortalecer o trabalho e fortalecer o Ayurveda para poder se difundir de uma forma eficiente, para ajudar cada vez mais as pessoas, que é isso que a gente quer. Fechou. De forma ética e muito coerente. Que assim seja. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Namastê. Namastê. Fechou, minha amiga. Foi ótimo. Foi muito bom.